Olá pessoal, bom dia. Vamos retomar aqui o nosso esquema, tá? Antes eu quero retomar uma discussão sobre o dipolo elétrico que talvez ficou meio confusa no finalzinho do último vídeo, tá? Então vamos retomar aqui uma discussão para depois a gente continuar o nosso estudo sobre campo elétrico para distribuições de carga, tá? Dipolo elétrico. Bom, então veja, é o seguinte, nós já sabemos a seguinte situação. Quando nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, a configuração das linhas de campo, ela se distingue pelo sentido que o campo elétrico possui para cada uma dessas cargas. Para a carga positiva, o campo elétrico ele tem um caráter radial, certo? E saindo, né, de dentro da carga. Então, ele tem esse sentido aqui, ó, tá? Então, o campo elétrico ela tem essa cara aqui. Esse daqui é o campo elétrico, ok? Para a carga negativa, é algo similar, é algo que é também radial, só que agora aqui ele entra para dentro da carga negativa. Ele tem essa cara aqui, ó, ok? Certo? Bom, beleza. E aí o que acontece quando a gente aproxima essas duas cargas? Quando a gente aproxima essas duas cargas por uma pequena distância d, o que a gente forma é o que a gente chama de um dipolo elétrico. Então nós temos aqui a nossa carga positiva, nossa carga negativa. Elas estão separadas por uma distância d, ok? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o campo elétrico ele vai sair da carga positiva e vai entrar para a negativa aqui no centro, certo? E ao redor, as linhas de campo fazem isso daqui, ó. Elas são linhas que tem essa cara aqui, ok? Então, em algum momento, as linhas elas saem daqui da carga positiva e vão entrar aqui na carga negativa. Ok? Então tem essa cara aqui. Essa seria uma cara de configuração das linhas de campo de um dipolo elétrico, bastante similar de um ímã também, né? Lembre-se o seguinte: o campo elétrico ele tem uma característica vetorial e ele é medido ponto a ponto. O que significa? Significa que uma coisa é eu desenhar isso daqui que eu estou chamando de linhas de campo, e outra coisa é eu pensar no campo elétrico no ponto. No ponto, em um determinado ponto aqui, ó, o campo elétrico ele é sempre um vetor, ele é sempre um vetor que tem uma característica radial em relação à carga, tá? Então, ó, se eu estou nesse ponto aqui, ó, eu estou radial, nesse ponto aqui eu estou radial, tá? Então, o campo elétrico aqui, ó, ele é diferente, tá, das linhas de campo. As linhas de campo são linhas que tangenciam esses pontos onde eu calculo o campo elétrico, tá? E elas têm duas propriedades interessantes. Uma que elas são sempre tangentes a esses pontos onde eu estou calculando o campo elétrico, tá? Então eu tenho um campo elétrico aqui, ó, elas estão tangenciando o campo elétrico, tá? A cada ponto desse eu tenho uma intensidade de campo diferente. À medida que elas se acumulam, né? Se você olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, tem bastante linhas próximas, certo? Você está próximo da carga, a intensidade do campo é maior. Tá vendo aqui, ó? Não tem tantas linhas próximas, a intensidade do campo ela é menor. A outra coisa é que essas linhas elas nunca se cruzam. Você nunca vai pegar uma linha de campo que faz isso daqui, por exemplo, ó. Certo? Elas não vão passar se cruzando, elas sempre dão esse jeito de uma tentar passar perto da outra, mas elas não vão se cruzar. Tá, e aí onde que entra o drama com relação ao dipolo elétrico? Entra na seguinte situação, ó. Eu tenho aqui a minha carga positiva, tenho aqui a minha carga negativa, ficou parecendo duas positivas, né? Tenho aqui a minha carga positiva, minha carga negativa, tá? O campo elétrico, ele sai daqui e vem para cá e faz isso daqui, né? Que a gente estava falando, ok? Então ele vem para cá, faz isso daqui, tal. Então ele entra aqui, beleza? Então tá, uma coisa é o campo elétrico e a outra coisa é o dipolo elétrico. O campo elétrico aqui no meio tem essa direção, certo?
Mas lembra que a gente calculou o campo elétrico em cima do eixo que passa pelo dipolo? Tá? Se você se lembrar, a gente determinou um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. E a gente fez o seguinte raciocínio. Essa carga positiva, ela tem um campo que está nesta direção aqui, ó. Esse daqui é a direção do campo E, ok? E se você olhar para essa carga negativa, ela está mais longe desse ponto. Ela tem um campo que está nessa direção, só que ele é ligeiramente menor. Então, quem ganha a competição no final das contas vai ser esse E da positiva. Então, o E resultante vai estar para cá, percebe? Você tem um E positivo para cá, o E dessa carga está para cá, ok? E aí, quem que vai ganhar a competição? Quem está mais próximo, porque o campo ele decai com a distância. Se a gente olhar para este lado aqui, ó, para este lado aqui, o campo da negativa ele é mais intenso, porque ele está mais próximo do ponto. Ele está nesta direção, então olha o E aqui, ó. E o campo dessa carga aqui, que está nesta direção aqui, ó, tá saindo dela, tá nessa direção, ele é menor, tá? Então ele acaba ganhando aqui, o E resultante acaba ganhando e ficando nessa direção. Então o campo do dipolo, ele tem uma direção única em cima do eixo, ok? Com exceção aqui no meio. Tá? Aqui no meio vai depender ponto a ponto o que vai acontecer. Porque vai ter um ponto no meio, onde esse campo ele pode ser eventualmente nulo, porque você tem um campo para lá e um campo para cá, tá? E aí depois você tem as outras distribuições. E aí o que acontece? A gente definiu que o campo elétrico ele era proporcional à polarização do dipolo, certo? E essa polarização P, ela era dada pela carga vezes o D, tá? Então, eles seguem, né, a mesma orientação. Então, o E do dipolo sobre o eixo está para lá, ó. Eu vejo ele sempre para lá. Então, o que significa? Significa que a polarização do dipolo ele sai da carga negativa e vai para a carga positiva. Logo, o vetor D está aqui, ó, tá? Ele está aqui, ó, certo? Mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha que dar uma discutida para esclarecer melhor aquilo que estava sendo apresentado. Tá? Espero que agora tenha ficado claro. Bom, então vamos lá. Aí agora nós vamos trabalhar com distribuições de carga que são contínuas. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar agora com distribuições que têm duas características. Elas são contínuas e uniformes de carga. Ok? Então vamos trabalhar nessa situação aqui. Distribuição contínua e uniforme. Qual que é o drama aqui? O drama é o seguinte. Quando a gente tem carga isolada, vamos pensar aqui numa carga positiva aqui, numa carga positiva aqui. E eu quero determinar o campo em um determinado ponto do espaço, em um ponto P. O que eu faço? Eu olho para essa carga aqui, vamos imaginar que essa daqui é Q1, e calculo aqui, ó, a contribuição do campo E1, certo? Eu olho para uma carga Q2 e calculo aqui a contribuição do campo E2, né? Que seria a contribuição do campo E2. Quando eu olho para uma outra carga, para essa carga aqui, ó, aqui 3, eu olho aqui radialmente e vejo qual que é o campo E3. De modo que se eu quero determinar o campo resultante disso daqui, basta que eu faça uma soma. Ele obedece o princípio da superposição, como nós já discutimos. Então, eu vou somar E1 mais o E2 mais o E3. Ok? Então, tá bom. Isso daqui quando são cargas isoladas. São uma pequena quantidade de carga ou um corpo que é bastante denso e tem uma determinada carga Q. Ok? E aí você consegue fazer esse tipo de coisa. Agora, no geral, o que acontece é o seguinte. Muitas vezes você vai ter uma distribuição de carga aonde você vai ter, você faz um carregamento do objeto, aí você vai ter lá
10 a 2 elétrons, né? 10 a 2 elétrons. Não dá para você ficar olhando carga por carga individualmente para você somar a contribuição de cada uma. Então é muito mais interessante, é muito mais prático você olhar para essa distribuição como sendo uma distribuição contínua de carga, como sendo um objeto carregado e levar em consideração essa dimensão. Lembra que a gente conversou sobre densidade de carga linear, densidade de carga superficial e densidade de carga volumétrica? É isso que a gente vai olhar agora, tá? Então, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode somar o campo de uma distribuição de carga linear inicialmente, no modo mais hardcore, tá? E depois eu vou mostrar como que influencia o caminho que você resolve adotar para fazer essa resolução. Isso para tudo durante o curso vai acontecer, sabe? Então você vai ter sempre a opção de fazer duas escolhas aí, e aí na prática você vai perceber que existe um caminho fácil e um caminho difícil, sempre, tá? Então vamos pensar inicialmente o seguinte, ó. Eu tenho aqui um fio, tá? Vamos imaginar aqui um fio. Aqui é um fio condutor. Opa, não ficou tão bonitinho, né? Mas a ideia é que você tem aqui um fio. E esse fio, ele está carregado. Então eu tenho aqui, ó, cargas, vamos imaginar aqui cargas positivas distribuídas ao longo do comprimento desse fio. Ok? Beleza. Aqui está o meu eixo do Y, ok? Eixo do Y. E aqui no meio do fio, tá? No meio do fio, dividindo o fio ao meio, está o meu eixo do X, ok? O eixo do X. Beleza. Então, o que a gente quer? O que nós queremos? Perdão. Nós queremos determinar o campo elétrico em um determinado ponto ao longo do eixo que é perpendicular, tá? Que passa perpendicularmente ao meio do fio. Então são duas características que me interessam, que são o seguinte, ó. Esse eixo ele divide o fio em dois. Então vamos imaginar que esse fio ele tem um comprimento L. Então eu vou ter aqui, ó, essa ponta do fio aqui, ela tem coordenada L sobre 2 e essa coordenada aqui embaixo, onde ele termina, vale menos L sobre 2, ok? E o ponto onde eu quero determinar o campo, ele está aqui, ó. Imagina que ele está aqui, é o meu ponto P. Vou chamar ele aqui de ponto P, ok? Então tá bom. E aí como que eu vou fazer esse cálculo? Como que eu vou poder determinar como que essa carga aqui afeta o campo nesse ponto, essa distribuição? Bom, se você perceber, você vai perceber o seguinte, ó, vou pegar aqui uma régua, tá? Você vai perceber que a ponta do fio lá, ó, ela está a uma distância de 13 centímetros daqui do ponto onde eu quero. À medida que você vai andando pelo fio, essa distância, ó, ela vai mudando, ó, percebe? Percebe? Então você vai mudando a distância que você está do fio à medida que você se desloca ao longo dele. Então, quando a gente pensa em determinar qual é, né, a contribuição do campo elétrico, se você pensar o campo elétrico para uma carga pontual, você deve lembrar que o campo elétrico ele é escrito como sendo uma constante K, que é 1 sobre 4π ε0, a carga que provoca o campo dividido pela distância ao quadrado na direção de r vetor. E aí o que acontece? Essa distância R minha aqui, ela está mudando a todo momento porque eu estou numa distribuição de carga. E essa distribuição de carga, ela muda a distância dela em relação ao ponto que eu estou medindo. Mas eu sei como que calculo o campo para uma carga individualmente, tá? Então o que eu faço? Eu escolho uma carga individual aqui para eu poder calcular esse campo. E depois o que eu faço? Eu somo todas as outras. Eu somo a contribuição de todas as outras. Eu posso fazer isso. Então olha só. Se eu pegar uma carga aqui, por exemplo, ó, se eu pegar essa carga aqui, ó, vamos imaginar que eu estou pegando essa carga aqui, ok? Essa carga aqui, ela é um pedacinho do todo, tá? Como ela é um pedacinho do todo, eu chamo ela de um diferencial, eu chamo ela de um dQ, certo? Ela é um dQ, ela é um pedacinho da carga total. O fio inteiro tem carga Q, essa aqui tem um dQzinho.
E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a distância dela até esse ponto. Então, eu venho aqui, ó, e traço um vetor R, tá? Então, aqui está o meu vetor R, que é a distância entre, né, a carga dQ que eu escolhi e o ponto onde eu quero determinar o campo elétrico. Então, neste ponto aqui, o que vai acontecer é que ela vai gerar um campo elétrico e esse campo elétrico aqui eu vou chamar ele, tá, de E1. Tá? E1. Esse cara aqui é o E1. Beleza? Então tá bom. Esse E1, se você observar, ele pertence ao plano XY, né? Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, tá? O eixo Y negativo para cá. Ele está no plano. Isso significa que ele tem duas contribuições. Ele tem uma contribuição que vai para X e uma contribuição que vai para Y. Para eu descobrir isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso decompor este E1 aqui, ó, em relação ao ângulo θ que é formado aqui. Por semelhança de figuras, semelhança de triângulos, eu sei que esse θ aqui é o mesmo θ que aparece aqui, ó, tá? E aí, esse E1, ele tem duas componentes que me interessam, tá? Ele tem uma componente que está aqui, ó. Então, uma componente que está aqui, que eu vou chamar E1 de X, ok? E tem uma componente que está aqui, ó. E1 de Y, ok? Então, eu tenho aí essas duas componentes. Então, se eu quero saber qual é o campo total, eu posso fazer uma soma vetorial entre os componentes E de X e os componentes E de Y. Mas antes eu preciso localizar quem é esta carga e a que distância esse ponto está. Então, são duas características importantes que eu preciso definir no meu problema. Essa distância aqui, ó, é uma distância x qualquer. E essa carga aqui, ela está numa posição y qualquer, que é a distância que ela está do eixo, tá? Se a gente pegar o espelho dessa carga para o lado negativo, se eu pegar ela aqui, ó, imagina que eu peguei ela aqui, ó, é um dq, certo? É o mesmo dq. Esse mesmo dq, ele também está a uma distância y, certo? E também no mesmo ponto x. Se eu fizer o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar esse dq e ir lá para o ponto P, ok? Ele está numa distância r. Esse r é igual a esse r. Isso daqui vai gerar um campo aqui, ó, um campo E2, que vai ter também uma componente aqui, ó. Vai ter uma componente aqui que é E2 em x e uma componente aqui que vai ser um E2 de y, certo? Então, olha aí. Então, nós temos essa configuração aqui. E aí, quem que vai ser o meu campo total? O meu campo total é o seguinte, ó. O meu E resultante, que é o que eu quero, que é o E total, tá? Que é o E que trabalha para toda essa distribuição de carga. Porque depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro daqui aqui, vou pegar outro daqui aqui e vou andando até andar toda a distribuição. Esse E resultante, eu sei que ele vai ser o somatório, certo? De I igual a 1 até N, tá? De todos os EIs, que eu consiga formar nessa distribuição. Então eu tenho E1, eu tenho E2, depois eu vou ter E3, E4, E5, E6 e assim por diante, tá? Até eu andar toda a distribuição, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo do eixo Y, ok? Então tá, então vamos dar uma pensada nisso daqui, ó. Quem que é esse EI? Esse EI, na verdade, ele pode ser escrito, né? Se eu pegar aqui o EI, ele pode ser escrito como sendo uma contribuição EI em x na direção I mais EI em y na direção j. Opa, apareceu aqui. Concorda? Certo? Então, se eu substituir isso daqui aqui, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o seguinte, ó. Eu vou encontrar que o meu campo resultante ele é igual ao somatório do meu EI de x na direção I mais o somatório do meu EI de y na direção j. Certo?
Então eu tenho isso daqui, ó. Opa, aqui não precisa ir vetor, né? Mas é de i igual a 1 até n, de i igual a 1 até n. Beleza? Agora anote o seguinte, ó. Somatório dos EI de x, somatório dos EI de y. Olha para essa figura, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho as componentes dos meus campos elétricos. Na hora que eu ando para o lado positivo, eles geram parcelas desse tipo aqui, ó. Na hora que eu ando para o lado negativo, eles geram parcelas desse tipo aqui. Só que todas essas parcelas, na hora que eu decomponho para x e para y, eu vou perceber que elas se contribuem ao longo de x, mas por outro lado, em y, olha só, elas vão sempre se anular. Essa parcela aqui é igual a essa parcela. E elas têm mesma direção, só que sentidos opostos. Então isso daqui acaba se anulando. Tá? Então, em y eu não tenho resultante. Então eu posso afirmar o seguinte, ó. Eu posso afirmar que a minha somatória ao longo do eixo E de y, ela é nula. Tá? Ela é nula. De modo que o meu E resultante, ele vai ser simplesmente o somatório de i igual a 1 até n de EI de x ao longo de i. E aí tem um detalhe. Perceba que esse somatório aqui é um somatório discreto, não é? A nossa distribuição é uma distribuição contínua. Então você já tem um indicativo de que essa soma aqui, ela vai virar, na verdade, um processo de integração. Ela vai virar uma integral, não é? Então tá. Então vamos olhar para quem que é esse EI de x, tá? Então esse EI de x é uma parcela do E1. E quem é o E1? O E1 é esse campo aqui, ó, é o campo provocado por uma dq, tá? Então vamos lá, vamos escrever isso. Então eu tenho que o meu EI de x, ele vai ser escrito da seguinte forma. O meu EI de x, que é um campo genérico, tá? Ele vai ter a seguinte cara, ele vai ser o meu EI, gerado por uma carga qualquer, cosseno do ângulo θ na direção i. Ok? Ele tem essa cara aqui. E esse EI que está aqui, esse sujeito aqui, ó, a gente não pode esquecer que ele é calculado como sendo o EI, ele vai ser 1 sobre 4π ε0, ok? dq, que é a carguinha que eu estou pegando, apenas um pedacinho da carga, dividido por r ao quadrado. Ok? Dividido por r ao quadrado. Maravilha. Então vamos combinar isso com isso. Tá? Como eles estão ao longo da mesma direção, né? Como eu estou trabalhando ao longo de uma única direção, eu vou trabalhar apenas considerando o escalar, o módulo disso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O meu EI de x, ele será igual a 1 sobre 4π ε0, que é o dqi dividido por r ao quadrado. Isso daqui é o meu E1 e o cosseno do ângulo θ. Ok? Então eu cheguei aí na minha expressão para o EI de x. Ok? Então vamos dar uma olhada agora no que acontece ou no que vai acontecer com relação a este cosseno aqui, ó. Para eu saber o que vai acontecer com relação a esse cosseno, eu preciso voltar aqui na minha figura, tá? E aí eu vou olhar essa figura aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Isso daqui, que tem o cosseno de θ, ele forma um triângulo retângulo, tá? Então se eu redesenhar isso, eu vou desenhar da seguinte maneira, ó. Vamos pegar ele aqui, ó, tá? Deixar ele aqui no cantinho e vamos desenhar ele aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, ele tem essa parte aqui que eu denominei como y, e ele tem que variar, ele tem que ir de menos L sobre 2 até L sobre 2. Ele tem essa distância aqui que é constante, que é fixa, que é o x, que aqui está, tá? E aqui em cima a hipotenusa, que é o meu R. E aqui está o meu ângulo θ. Ok? Então eu tenho essa configuração aí. Tá, então eu preciso do cosseno de θ, certo? Então tá, então o meu cosseno de θ, olhando para a figura que tem a ver com a minha distribuição de carga, tem a ver com o problema que eu estou resolvendo,
Eu sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa, é o x pelo r. O x ele é uma constante, o r não é. O r ele é variável. Lembra que eu mostrei com a régua? Então eu preciso reescrever esse r aqui de modo que eu tenha r igual a o meu y, né? O meu x ao quadrado, perdão. O x ao quadrado mais o y ao quadrado, né? Isso daqui elevado a meio, tá? Então eu tenho isso daí, ó. Ok? Esse é o meu r. Então, aqui vem duas decisões. Aqui é que vem essa figura aqui, ó, é que vai dar os caminhos que a gente vai ter que trilhar para chegar à resposta final, tá? Então as escolhas que a gente faz aqui para substituir aqui é que vai determinar o nosso caminho, se ele é mais fácil ou se ele é mais árduo, matematicamente falando, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer a opção de inicialmente, eu acho que intuitivamente todo mundo faz isso, começa a substituir o cosseno de θ, tá? E começa a substituir o r. Eu vou fazer isso e mostrar para vocês aonde que a gente vai chegar, tá? Então vamos lá. Então o que acontece com o meu EI de x? O meu EI de x, ele se torna 1 sobre 4πε0, o dqi, dividido por r ao quadrado, que é isso aqui, ó, que é x ao quadrado, mais o y ao quadrado. Como ele era meio, foi ao quadrado, sai do quadrado aqui. Vezes o cosseno, que é x dividido por r, que é isso daqui, tá? Então é x ao quadrado mais y ao quadrado a meio, ok? Então nós temos isso daí. Então tá. Então agora que eu tenho a expressão para o EI de x, eu posso juntar essas duas partes aqui, né? Isso aqui está multiplicando, vai ficar 3 meios, né? Bases iguais, meio mais 1, 3 meios, tá? Então agora que eu tenho o EI de x, eu tenho que lembrar que o meu E resultante é o somatório dos EI de x, tá? E aí vai acontecer o seguinte, ó. Então, o meu E resultante, ele será igual à soma, ok? Dos meus EI de x, que é a soma disso daqui tudo, ó. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 4πε0, ok? Eu vou colocar aqui, ó, x, tá? Por x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui elevado a 3 meios, ok? E o dq é o meu integrando, tá? Se ele é o meu integrando, essa soma aqui, ela vai ter que ser de onde até onde? Ela vai ter que ser desde 0 até o Q total, que é o Q da minha distribuição de cargas, tá? Então eu tenho essa situação aqui, ó. Beleza? Então tá, mas uma coisa que eu preciso fazer é alterar esse integrando aqui, e alterar esse dq, para ele poder percorrer o y, que é a minha variável no caso, que é o comprimento da distribuição de carga. Então eu preciso sair daqui e mudar para isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ligar isso daqui quando eu lembrar do seguinte, ó. Lembre-se que nós vimos que a densidade linear de carga é a carga dividido pelo comprimento, certo? Se ela é uma constante, tá? É a suposição que nós fizemos no início. Ela é constante e uniformemente distribuída, correto? Ela é contínua e uniforme. Então, significa que tanto faz eu pegar a carga total dividida pelo comprimento total, quanto eu pegar um pedacinho da carga por um pedacinho do comprimento. Isso daqui continua sendo uma constante. Ok? E aí o que acontece? Como eu quero sair do dq e ir para o dy, basta eu isolar isso daqui. Então eu vou ter o seguinte, ó, o meu dq ele vai ser a carga total dividido pelo comprimento total vezes o meu dy. Então eu posso fazer essa substituição aqui simplesmente, ó, e chegar no meu dy, substituir no meu integrando aqui, ó, tá?
Quando eu faço isso, eu estou saindo de um integral que sai de 0 a q, indo para uma integral em dy que vai percorrer o fio, que vai sair de menos L sobre 2, de menos L sobre 2 até L sobre 2. Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Preparem-se, tem muita conta pro caminho. Eu não vou cortar o vídeo agora não, tá? Vou cortar daqui a pouco. Calma lá. Duro que eu vou sofrer para upar isso aqui depois. Então vamos lá. Ó, então eu tenho que o meu E resultante ele vai ser igual a 1 sobre 4πε0, que é uma constante, sai fora da integral, tá? E aí eu vou ter o seguinte, ó. A integral, que agora vai de menos L sobre 2 a L sobre 2, ok? De x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? 3 meios. E agora quem que é o meu dq? Meu dq é aquilo ali, ó. Q sobre L dy, ok? Então agora eu estou fazendo uma integral em dy, no comprimento, tá? Então eu saí, ó, eu saí daqui, tá? E vim para cá, certo? Substituindo quem é o meu dq. Beleza? Agora perceba o seguinte, perceba que eu vou ter que resolver esta integral aqui, ó. Q sobre L é uma constante, vai sair fora. O x também é uma constante, não é? O x é a distância que o ponto estava do fio, ok? Então, o x, o Q sobre L, sai fora. Eu vou ficar com uma integral de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios. Então, já perceba que a gente vai cair numa integral um pouco interessante, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui. Não, vou parar aqui não. Eu vou propor o resultado disso daqui. E vou fazer um outro vídeo mostrando como que a gente resolve essa integral, tá? Que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, vamos dar um passo adiante e fazer o seguinte, ó. Vamos rearranjar isso daqui para ficar mais bonitinho. Então, vai ficar o seguinte, ó. O meu E resultante, ele será 1 sobre 4πε0, tá? E aí, o Q, o L e o X, ele vai sair fora da integral, porque eles são constantes. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar Q sobre L, o X, e a integral de menos L sobre 2 a L sobre 2 de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado a 3 meios dy. Então, é essa integral aqui, ó, que eu tenho que resolver, tá? Essa integral aqui que é a minha... Que é a parte talvez complicada, a parte difícil do exercício, ok? Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou pular para o resultado e vou fazer um outro vídeo mostrando como a gente faz essa integral aqui, ok? O resultado final, ele chegaria numa situação onde o meu E resultante, tá? Ele teria essa cara aqui, ó. Ele seria o Q sobre L, tá? Vou colocar aqui Q sobre L, dividido sobre 4πε0, tá? E aí eu teria um resultado que é o seguinte. Esse x que aparece aqui, na verdade, ele vai aparecer agora embaixo, depois que eu resolver a integral, tá? Ele vai aparecer aqui. E aí eu vou ter que calcular o resultado da integral, que dá um negócio assim, ó, que é o y, certo? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado a meio, ok? Calculado de menos L sobre 2 até L sobre 2, ok? E aí, na hora que eu substituir aqui, ó, no y, o L sobre 2, fazer menos L sobre 2, eu vou obter esse resultado aqui, ó. Eu vou obter que o E resultante, ele é igual a 1 sobre 4πε0
a carga Q, certo? X, que multiplica x ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, tudo isso daqui a meio, tá? Esse é o campo resultante para um fio, tá? Então, esse daqui é o campo resultante para uma linha de carga, tá? Um fio, uma linha de carga em P, no ponto P, tá? Perpendicular ao fio, a linha, tá? A linha. E essa linha aqui tem uma característica, ela tem uma densidade linear, tá? E uniforme, tudo bem? Então eu vou parar o vídeo aqui para a gente fazer um outro vídeo com o processo de integração.